Bom dia! Olha só, deixa eu colocar o nosso tema de hoje aqui: audiências por videoconferência. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje com a maravilhosíssima Carol Tupinambá e o nosso querido Danilo Gaspar. Vou adicionar aqui Carol, vou adicionar também Danilo. Convidado Danilo. Cadê Carol? Convidada Carol. Bom Fala, meu dia, meu amigo. amigo. E aí, meu irmão? Saudado amigo, como eu disse lá, Ô, sumido, muita, E muita, aí? muito trabalho. Então, sempre. Carolzinha maravilhosa. como estamos? Tudo bem? Tudo em paz, amiga. Vou falar com você mais uma vez. Bom Carol, mesmo. o pessoal estava perguntando aqui antes de você chegar, Hum. para onde que você vai hoje? Piada interna aqui, Danilo. Carol fez uma live com a gente do aeroporto da outra vez. É, Ah, o importante é fazer, né, Exatamente. Carolzinha? toda quinta, estamos aí. O importante é fazer. É isso aí. Sou desses também. Bem, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui do Trabalho Notável. Sejam bem-vindos, notáveis. Nós teremos aqui, como sempre, no nosso Prática em 30 Minutos, alguns aspectos essencialmente práticos de temas. A cada quinta-feira, um tema diferente. Cada quinta-feira, um convidado mais top que o outro. E hoje não poderia deixar de ter alguém tão adequado, tão pronto para essa live como o nosso querido amigo Danilo Gaspar. Gente, eu não sei vocês, aqui aparece esse negócio de quem entrou e etc, com uma tarja preta assim, eu nem tô vendo vocês. É? Você não tá. Não, estamos te vendo. Tá bonito seu Também estamos fundo te aí, todo vendo. azul. Não, Tá não, com a não, eu, abotoadura eu, bonita. eu vejo vocês, mas as mensagens têm uma tarja preta no fundo e aí fica na frente assim, sabe? Ah, Mas o se meu vocês estão fundo vendo direitinho, é o coração. que importa. Pra mim tá É, beleza também as mensagens aqui. não, então É. vamos lá. Carol, bom dia para você. Nossa querida live de hoje sobre audiências por videoconferência. E como de costume, Danilo, Carol vai fazer a nossa mini introdução para que Danilo comece a conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Isso, bom Carol, me dia a responde todo uma mundo. coisa. Fale. Veio para ficar? Veio para ficar? Vim. As audiências, Eu Carol, vi as e acho que a audiências. audiência sim, porque não sei, o Danilo né, faz parte aí, tá do outro lado do balcão e pode confirmar isso para a gente. Mas eu acho que pelo menos a grande maioria, né, das audiências hoje elas vão se dar na forma telepresencial. E aí, eu acho que aqui a gente tem alguns desafios para enfrentar, para conversar. A questão, né, da perda, da oralidade, daquele clima meio que invisível do processo da mesa de audiência, eu acho que tem a ver. Eu acho que a questão da fidelidade da prova oral também acho que é uma situação desafiadora, a oitiva das testemunhas, das partes. Outra questão que eu acho que desafia muito esse tema é o acesso à justiça mesmo, né? O tanto de gente que acaba se vendo numa espécie de exclusão digital. Então, isso também tende a desafiar a qualidade da justiça e mesmo a igualdade de acesso a todos. E acho que esses três temas, prova oral, né, oralidade e acesso, eu acho que são os que
os que estariam à frente, né, desse desafio. Existem outras situações que a gente podia conversar, acessórias aqui, que seria o preparo para essa audiência, né? Quais seriam, assim, como é que o advogado deve ir no dia a dia para essa audiência, né, Rafael? Aí mais para o nosso lado, e todas as intercorrências que podem acontecer, enfim, de um sumir, de outro aparecer de pijama, de outro é, é, cair a conexão no meio da história, ou se descobrir que está no mesmo local de outra testemunha ouvindo o depoimento que não aconteceria numa sala de audiência. Então, é isso, acho que estão abertos os trabalhos. Que coisa boa. A Carol acabou de fazer a abertura do primeiro congresso do Instagram de audiência por videoconferência. Teremos 8 palestrantes com 30 minutos cada um para falar sobre todos os temas que a Carol trouxe. Mas até lá, bom dia, Danilo. Bom dia novamente. E aí, Danilo, o que você nos traz assim de pincelada para a gente começar sobre a nossa prática das audiências por videoconferência? Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Vocês conhecem aí um pouco dos meus escritos, das minhas falas, já ao longo dos últimos anos, e vocês sabem o quanto vocês estão diante de um entusiasta da tecnologia enquanto instrumento de maximização do acesso à justiça. Eu defendo o uso da tecnologia enquanto instrumento de maximização do acesso à justiça, muito antes da pandemia, inclusive. Eu já ouvi testemunha por FaceTime do meu próprio celular em 2014. Antes de pandemia, eu autorizava partes e advogados que não estavam no local da jurisdição a participarem remotamente. Veio a pandemia e isso chegou a um outro patamar. Eu digo assim hoje com um sentimento um tanto quanto de angústia, que me parece, eu não sei qual é a impressão de vocês e queria também ouvir a impressão de vocês e a opinião de vocês, amigos. Mas hoje, se vocês perguntarem, se você fizer a pergunta que você fez para a Carol, a mim, Rafa, e aí, meu amigo, você acha que veio para ficar? Hoje, na Justiça do Trabalho, o meu sentimento é no sentido negativo. Me parece que na Justiça do Trabalho, e por causas diversas, por razões diversas, a reação às audiências por videoconferência, ela foi muito forte, ela foi muito intensa. Durante e até mesmo após a pandemia, nesse momento de retorno. E a sensação que eu estou tendo é de que está havendo realmente um processo de caminhar para um retorno a uma realidade, se não igual, mas muito próxima da que a gente tinha antes da pandemia. Conversando com colegas, com amigos que até advogam em outras áreas, minha própria esposa, a professora Gabriela, é advogada também e advoga não apenas na Justiça do Trabalho, e ela tem me relatado isso, dizendo assim, Dan, eu tenho visto que na Justiça do Trabalho praticamente está acabando a audiência telepresencial. Está praticamente acabando a audiência por videoconferência. Não sei se vocês já viram, mas até as audiências iniciais estão voltando. Aquelas audiências em que se abre para se tentar uma proposta conciliatória e, se não tem proposta conciliatória, se ratificar essa contestação. Audiência de 3, 5 minutos. Até esse tipo de audiência está voltando e num formato presencial. A gente realmente tem sido... tem caminhado para esse retorno num patamar, volto a dizer, talvez não igual, mas muito próximo do que a gente tinha antes da pandemia. E eu sinto assim, sabe, porque continuo entendendo e acreditando na tecnologia como instrumento de amplo acesso à justiça e de maximização do acesso à justiça. Eu sinto dizer, talvez, que a Justiça do Trabalho seja, dos ramos do Poder Judiciário, aquele que menos irá aproveitar o legado da pandemia. Menos irá utilizar o legado da pandemia para maximizar o acesso à justiça. Quando eu digo maximizar o acesso à justiça,
Eu digo no sentido de... E me lembro, Carol, que publiquei um texto, inclusive, em uma obra coordenada por você também, um artigo em coautoria com meu querido amigo Luciano Martinez, que faz parte também do Projeto Notável, que eu dizia assim, olha, pós-pandemia, a gente vai ter aquilo que eu, particularmente, aqui eu não falo enquanto juiz, sabe, gente? Eu falo aqui enquanto estudante, enquanto cidadão, enquanto colegas de vocês nesse estudo que a gente tem aí diuturnamente buscado como uma forma de construir entendimentos e de aproximar o direito da realidade social. É assim que eu converso com vocês e com todos que nos acompanham. Eu dizia isso, no pós-pandemia, a gente pode ter, me parecia, sabe, o melhor dos mundos. O mundo mais amplo de acesso à justiça possível. Por quê? Porque eu imaginava que no pós-pandemia nós teríamos audiências telepresenciais. Audiências telepresenciais para quem quisesse fazer audiências telepresenciais e audiências presenciais para quem não pudesse fazer audiência telepresencial, por qualquer razão, Carol, por falta de acesso à internet, por falta de aptidão digital. Lembro-me que no início da pandemia eu apresentei um trabalho trazendo 2 princípios, o princípio da igualdade digital e o princípio da aptidão digital. Seja qual for o motivo, quem não pudesse ou quem não quisesse audiência telepresencial, a gente faria uma audiência presencial. Por que é que eu digo isso? Durante a pandemia, a gente tinha os fóruns fechados por conta do distanciamento social. A gente só tinha uma via, que era a via telepresencial. E isso era muito desafiador, porque esse contingente de pessoas que não tinham acesso à internet, que não tinham domínio tecnológico, ficavam um quanto tanto tensos. E agora, o que é que vai acontecer com o meu acesso à justiça? Se eu não tenho a internet para acessar a audiência? A gente percebeu que o bom senso prevaleceu. Ou seja, as audiências elas foram praticamente adiadas, remarcadas, sem aplicação de penalidade a essas pessoas que não tinham acesso à internet. Mas hoje, com os fóruns reabertos, me parecia que a gente teria um fenômeno realmente de amplo acesso à justiça. Repito, com a modalidade da audiência de acordo com o interesse dos sujeitos do processo. Então, eu não via como a Justiça do Trabalho pudesse perder esse legado da pandemia de oferecer aos cidadãos que quisessem ou que precisassem do acesso remoto, assim conseguirem fazer em audiência. Porque não é só uma questão de as pessoas quererem fazer, não. Muitas pessoas precisam, porque a gente não pode se esquecer, tem varas do trabalho cuja distância para o local onde a pessoa mora é de 100, 150, 200 quilômetros da audiência. Olha o custo que gera para o cidadão se deslocar para uma audiência, repito, uma audiência inicial de 3, 5 minutos, na qual se vai buscar uma tentativa conciliatória e simplesmente ratificar uma contestação. Mas, e aí eu não quero colocar um balde de água fria aqui em absolutamente nada, até porque vocês me conhecem e sabem o quanto sou um defensor da tecnologia enquanto instrumento de maximização do acesso à justiça, mas eu tenho sentido que a Justiça do Trabalho dos ramos do Poder Judiciário será aquela que talvez não aproveite nenhum legado da pandemia em termos de uso da tecnologia no âmbito do processo. E olha que a gente já tem juízo 100% digital, a gente já tem possibilidade de audiências semipresenciais ou audiências híbridas, a gente já tem diversos caminhos que a gente poderia estar construindo aí para ter esse patamar, como eu pontuei para vocês, amplo. Que patamar amplo seria esse? As audiências serão presenciais para quem entende a necessidade de serem presenciais e as audiências serão telepresenciais para quem se sente bem, confortável, confiante e tem aptidão para participar de audiências telepresenciais. Em outras palavras, bastaria, na minha modesta opinião, que um dos sujeitos do processo não quisesse fazer audiência telepresencial em momentos agora que, desde os momentos que eu escrevia,
Eu dizia, em condições normais de temperatura de pressão, a gente está voltando para a CNTP. Em condições normais de temperatura de pressão, se o cidadão, por alguma razão, não quer audiência telepresencial, ele tem que ter o fórum e o estabelecimento de justiça à sua disposição. Eu espero estar enganado, viu, amigo? Eu espero que esse sentimento e essa visão que eu esteja tendo seja uma coisa mais circunstancial, seja uma coisa de momento. Eu espero realmente estar enganado e, por isso, inclusive, queria ouvi-los muito como advogados, como professores, como pessoas que vivem o direito do trabalho e a justiça do trabalho. Se vocês estão compartilhando aí de um mesmo sentimento, ou se na localidade de vocês as coisas têm sido diferentes, enfim. Eu estou aqui mais para ouvir do que para falar, em que pese já falei muito. Coisa boa. Carol, tu vai ou eu vou? Não, pode ir. Então vamos lá, Danilo. Eu tenho percebido uma coisa. Eu sou menos pessimista que você. Uhum. Mas não vou chamar de pessimista. Vou aqui citar Ariano Suassuna, que diz que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E aí a questão é onde que está o nosso realismo aqui. E Danilo tá certo, eu tô certo, Carol tá certa, todo mundo aqui no próprio chat, você já começa a ver gente que quer presencial, gente que quer telepresencial. Teve uma pessoa que brincou assim, que o fetichismo das audiências presenciais teria que ser estudado. Mas, veja, a grande verdade disso tudo nós vivemos, e parece clichê essa fala, mas ela é muito verdadeira, mas nós vivemos um país continental. Nós temos 3 regiões do país representadas aqui pelos professores da nossa live. Né? Danilo, Carol e eu, cada um no lugar do país. Faltou alguém do Sul aqui para gente dar uma pontuada nisso. Mas o que eu tenho percebido, primeiro com relação à percepção do Danilo, é que a realidade é muito diferente em cada estado. Alguém disse aí no chat que no estado dela não existe opção, todas as audiências são presenciais. Né? Como que está sendo aqui em Goiás, Danilo? Como que está sendo aqui em Goiás? Aplicado no ajuizamento o juízo 100% digital. O reclamante seleciona o juízo 100% digital e 90% dos reclamantes estão selecionando para o início. E a reclamada tem 5 dias para confirmar ou não o juízo 100% digital. Caso a reclamada não confirme, não manifeste nos 5 dias, presume-se aceitação. E, de acordo com a portaria da resolução do CNJ, você pode mudar de ideia uma vez no curso do processo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui em Goiás? As audiências iniciais, elas têm sido majoritariamente telepresenciais, por videoconferência. Tá? E as audiências de instrução varia muito. Por cidade, por vara, varia muito para cada localidade uma quantidade de advogados que querem videoconferência e a quantidade de advogados que querem presencial. Nós aqui fizemos uma pesquisa com a advocacia no ano passado, Danilo, e 75% da advocacia queria audiências de instrução presenciais. Hoje não está assim mais. Hoje eu diria que está meio a meio, sabe? Metade da advocacia quer presencial e metade quer por videoconferência. Mas qual que é o ponto principal que eu vejo aqui? Danilo foi muito feliz quando ele fala de uso da tecnologia de maximização de acesso à justiça. Muito feliz. E quando uma das partes não pode ou não quer? Essa é a questão, porque se eu recuso o juízo 100% digital, eu trago todo mundo para o presencial. E aí, dentro da realidade de cada estado, você tem o acesso à justiça como um ponto muito importante,
às vezes a pessoa a 150, às vezes até mais de 150 quilômetros, né, Danilo? De distância. Você pega no estado do Amazonas, você pode estar 2 dias de viagem de uma vara do trabalho. 2 dias, cara, de viagem de uma vara do trabalho para chegar numa audiência inicial não tem sentido nenhum na vida, né? Então, qual que é o caminho que a gente deveria ir? E isso depende, Danilo, na minha visão, muito mais dos magistrados do que da própria advocacia. Porque se o reclamante ele diz, eu estou muito distante e eu gostaria de participar à distância, aí a gente entra num ponto, que esse talvez seja o grande ponto do debate, que eu não tenho que discutir se a audiência é presencial ou por videoconferência. Eu tenho que discutir a audiência híbrida. As varas do trabalho precisam estar preparadas para isso. Nem todo mundo vai ter essa habilidade de fazer pelo FaceTime, como você disse que fez em 2014, mas, poxa, uma estrutura ali de que o que tem o reclamante está participando ali por videoconferência se ele mora em outra cidade. Eu tenho casos de antes da pandemia que o reclamante estava nos Estados Unidos e pediu para participar de uma audiência por videoconferência. O juiz indeferiu. O juiz indeferiu. Disse que o reclamante tinha que vir presencialmente ao Brasil participar da audiência inicial, Danilo. Veja. E ele veio. E aí foi requerido que se fizesse a instrução num curto espaço de tempo para aproveitar a viagem, e não. A instrução veio para 2 meses depois. Assim, parece que é de propósito. A má vontade. A má vontade. Mas isso a gente está falando da exceção. E a exceção a gente tem que aprender a tratar como exceção. A gente põe tudo no mesmo pacote. Mas voltando para a regra geral. Acho que o juízo 100% digital, se devidamente aplicado país afora, ele é uma resposta muito adequada para isso. Porque eu defendo desde sempre, Danilo, a vontade das partes. A vontade das partes. Acho que isso tem que ser observado. Se as partes querem digital ou audiência por videoconferência, tem que ser por videoconferência. Se as partes querem presencial, aí o DIU de 100% digital tem esse conflito para a gente debater, aí eu tenho presencial. E quando uma das partes quer uma coisa e a outra quer outra? Essa é a novidade que a gente ainda não está preparado. Porque todo o restante é adequação regional. Todo o restante é o que cada TRT, o que cada juiz de trabalho entende ser possível ali. Eu falo juiz e TRT porque em alguns regionais, você bem sabe, os magistrados acabam tendo uma liberdade maior, em outros o regional é mais restrito ali, na maneira que isso vai ser conduzido, porque o país é muito grande, né? As diferenças são muito grandes. Mas a verdade é que em cada lugar tem que existir essa sensibilidade de se entender e se adequar a essa realidade do híbrido. Esse vai ser o grande desafio. E aí, com relação às testemunhas, porque das partes eu vejo com muita facilidade, é só boa vontade. O reclamante está lá a 200 quilômetros. Ou o reclamante, acontece muito, eu tenho certeza que vocês já viveram. Tem uma empresa que tem um foco de construção no estado, vem uma série de trabalhadores de outro estado, quando eles vão embora, eles ajuizam a ação no seu estado de origem. Tudo bem que a gente tem a jurisprudência dizendo que a empresa teria que ter algum ponto ali naquele local, mas tem estados que o juiz indefere e faz a instrução e faz a sentença, vai ter que discutir isso lá no recurso. Mas veja, a própria empresa, se ela está distante, ela fala, olha, eu quero participar à distância, por videoconferência, e o reclamante presente, por que não? Por que não? E o detalhe, ele vem onde? Qual que é o desafio, na minha opinião, Danilo? Testemunha. Porque a testemunha é direito da parte querer encontrar a testemunha presencialmente. Entendo isso. É direito da parte querer que a testemunha deponha presencialmente. Por qualquer motivo que seja. Eu nem estou presumindo aqui má fé de instrução. Tá certo? Estou sempre falando sob uma ótica de boa fé. Eu quero que a testemunha esteja aqui porque a condução, a sensibilidade, o tom de voz, as perguntas que vão ser feitas, a depender da complexidade do processo, muda no presencial.
com relação à testemunha. E não deveria ter problema algum a parte estar por videoconferência, é o híbrido que eu falei, e essa testemunha está presente na justiça com a outra parte que quis estar presente. E aí a gente vem no conflito e no debate da testemunha do seguinte: carta precatória, que a gente achou que não existiria mais, né? E que tem muito sentido. Não tem por que eu enviar uma carta precatória para uma testemunha em outro estado se eu posso abrir uma videoconferência e ouvir essa testemunha em outro estado e ter uma economia de tempo, de dinheiro, de energia, de todo mundo envolvido. Então, essa carta precatória, eu acho que mitiga esse direito que eu estou defendendo da audiência com a testemunha presencial, quando ela está em outro estado. E a testemunha que está vinculada à jurisdição, mas numa cidade muito distante. E aí, como acabaram de perguntar isso, a Carol vai falar, calo-me. Não, tô de acordo com os dois. Eu acho que aqui a nossa visão se assemelha mais com o Rafael, porque no Rio ainda tem prevalecido, até porque a gente não, assim, tribunal no Rio voltou muito, foi dos últimos a voltar, né? Uma resistência, eu sinto uma resistência maior, então eu acho que existe até uma certa forçação de barra para que seja feito 100% virtual. O que eu acho interessante é o uso. Eu acho assim, não faz sentido mais nenhum o negócio de precatória para ouvir testemunho. Isso abre-se uma fenda cósmica no universo do tempo, o processo vai para uma vala que sabe-se lá Deus quando volta, e para uma coisa absolutamente improdutiva. Então, assim, testemunho, mesmo antes da pandemia, né, já dava para fazer. Acho que testemunho em outra comarca é batata, tem que ser virtual. E digo mais, eu acho que quando o juiz indefere, uma vez eu cheguei a apresentar mandado de segurança em relação à duração razoável do processo, como direito líquido e certo, porque assim, quando o juiz mandou aí para o Aster do Danilo, era negócio da Bahia, eu sei que o juiz, para ouvir, marcou uma parada assim, 1 ano. E aí, para ouvir uma testemunha para terminar uma instrução, pelo amor de Jesus. Aí, aí peticionamos para dizer que não, né? Que eu ouvisse por vídeo. Agora, e aí a solução foi mandar de segurança, porque realmente uma outra decisão dizendo que não, que ia esperar. Imagina. Então, acho que em relação à oitiva de testemunha, existe até um certo, do mesmo jeito que o Rafael vê o direito da parte, né, estar presente com a testemunha, também o inverso, da parte ter direito líquido e certo a uma duração razoável. E em relação ao juízo 100% digital, o que eu só lamento, porque, assim, apesar de ser SJT, falar, bom, se aplica a resolução do CNJ aqui, beleza. O que é esquisito é o seguinte, cada regional está tendo a sua regulamentação. Então, uns fazem vários pilotos, outros dizem que é tudo 100% digital, outros dizem que vamos pegar, vamos esperar para ver como é que vai. Então, quer dizer, fica aquela velha história de cada lugar ter o seu código de processo do trabalho. E o que o CNJ quis dizer, na verdade, foi eu acho que definitivamente a ratificação de que existe, sim, é possível o Instituto da Convenção Processual atípica, né, das partes combinarem, vamos fazer 3 audiências ao vivo, 4 presenciais, se ultrapassar mais de 2 assentadas, ficam todas ao vivo, ficam todas virtuais, enfim. E essa convenção processual, né, que estranhamente a Instrução Normativa 39 falava que não se aplicava ao processo do trabalho, me parece totalmente superado. Porque depois da Instrução Normativa 39, existem decisões do TST reconhecendo convenção processual das partes, e agora, mais do que nunca, vários regionais replicando a normatização do CNJ, ou seja, fazendo com que a parte faça a eleição e o silêncio da outra se conforme como uma aquiescência tácita desse modelo. E aí, o juiz não podendo nem se opor à combinação das partes, que seja 100% virtual, e aí todas as audiências virtuais,
ou 100% presencial. Eu acho que isso não caberia nem ao juiz. Mas, não obstante isso, tem alguns regionais cuja regulamentação fala especificamente que depois das partes combinarem, o juiz teria que carimbar, homologar essa combinação, né? Ver se é válida ou não. Mas se as partes não têm autonomia para combinar o jeito que querem a audiência, Jesus, né? Você trata as partes como completamente incapazes dentro de um contexto processual. E isso, essa falta de autonomia das partes, aquela velha presunção, né, de que o. Mas Carol, vou até te interromper. Vou até te interromper, porque isso acontece porque, infelizmente, data máxima vênia, tá, Danilo? Infelizmente, por óbvio não é o caso do Danilo, em alguns lugares o processo serve para acomodar o cotidiano do magistrado que está conduzindo, e não a solução do conflito e atendimento do jurisdicionado. Em alguns lugares. Em alguns lugares, a organização é pensada nisso. Como é que vai ser mais confortável para mim? E não para atender a solução do conflito. Data máxima vênia, viu, Danilo? Rafa, você sabe o quanto a gente aprende e cresce junto. E aí eu já vou caminhando aqui para uma mensagem final também para me despedir, por conta de um compromisso que tenho. A gente já está no extra hours aqui. Assim, até com mensagem final mesmo, sabe, Rafa, para você, para Carol, para mim, para aqueles que estão aqui nos acompanhando. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vem tendo na Justiça do Trabalho, em termos amplos aí, na forma de lidar com essas questões relacionadas aos usos da tecnologia, entre tantas outras, é que a gente está muito preocupado com as exceções. E a gente está deixando a regra de lado. A gente levou 30 minutos aqui nessa live. E o que se chamou mais atenção foram essas exceções. A gente tem que chamar mais atenção da regra. Eu ouvi uma vez uma frase, Rafa, que eu levo para a minha vida, sabe? E diz assim, um dos grandes problemas da humanidade é que o mal anda de tamanco e o bem anda de pantufas. A gente tem que começar a trocar esse calçado aí. Botar o bem para andar de tamanco e botar o mal para andar de pantufa. Porque se a gente ouvir mais o bem, se a gente se utilizar melhor do que mais acontece, a gente vai perceber que a exceção, ela é exceção porque ela confirma a regra. E na hora que a gente der as mãos, na hora que a gente se juntar todos que vivem o mundo do trabalho e a justiça do trabalho, a gente talvez aí num momento como esse terá a capacidade de encontrar aquilo que é mais importante em todos os momentos da vida, que é o equilíbrio. Se a gente ficar nesses pontos de polarizações, se a gente ficar nesses pontos de utilizar dos erros para só falar dos erros, talvez a gente não consiga avançar, talvez a gente não consiga evoluir, talvez a gente não consiga perceber que a gente tem perfeitas condições de dar as mãos e olhar para a tecnologia e para qualquer outro desafio que a gente se depare ao longo da nossa existência no seu trabalho, porque teremos outros, teremos muitos outros, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vai perceber que juntos, certamente, nós seremos mais fortes. Amigos, amigas, eu vou pedir licença a vocês aqui, porque realmente preciso me ausentar, como eu tinha dito a vocês. Quando vocês me chamaram para essa live aí, eu disse a Carol, eu disse a Rafael, não tenho a menor dúvida que eu vou, porque com vocês dois eu só faço aprender. Me desculpe aí por algumas besteiras que eu possa ter falado nesses minutos que eu tive, mas estar com vocês é sempre um privilégio, é sempre realmente uma experiência muito boa para mim, enquanto estudante de Direito e Trabalho. Carolzinha, um beijo carinhoso. Rafa, um beijo carinhoso para você, meu amigo, para todos vocês que nos acompanharem. Conte comigo sempre. Obrigada, meu querido, amigo. Obrigado. A gente vai concluindo aqui também. Eu não tenho nada a falar, mas adiro a tudo que Danilo falou e passo para... Danilo foi muito feliz na conclusão, verdadeiramente. E passo aí para a Carol, para ela encerrar e a gente finalizar aqui também. Danilo, se você estiver apertado aí no horário, pode ficar à vontade, tá?
Tchau. Não, olha, ó, Rafa, então, realmente o Danilo concluiu muito bem. Eu acho que é olhar para a regra e não para a exceção. E, eu acho que da parte prática que a gente fala, tem muita, assim, esse lance que você falou, de que a gente teria direito a fazer audiência virtual ou presencial, que isso seria um direito líquido e certo, né? E que eu falei também, em termos de duração razoável, quando a opção por um modelo acaba atravancando o processo, eu acho que isso que fica de mensagem do ponto de vista prático, digamos assim, né? Dos advogados, na verdade, passarem a vivenciar, a entender que isso não é uma situação que o juiz e a vara vai escolher. É uma situação muito mais que o advogado tem que firmar o pé e litigar em caso de um cenário não querido, do que a gente, aqui a vara é presencial, fazer o quê? Eu vou morrer com essa? Não. Então, eu acho que hoje a gente tem normatização para os dois lados e para defender direito a um processo efetivo. Então, acho que em termos práticos, a moral da história maior é essa, né? Meu filho, aí semana que vem a gente pode falar da parte de testemunha só, eu acho, sabe? Vamos falar só de testemunha na audiência virtual? Porque muita gente falou aqui no chat. Vamos já deixar marcado a testemunha na audiência por vídeo. Tá? Sim, senhora. Sim, senhora. Não, sim, senhora, não, porque o Rafael é assim, ele fala assim, Carol, qual vai ser o tema? Aí eu falo o tema. Aí ele, não, esse tema é ruim. Eu falo, tá bom, Rafael, então qual que é o tema? Ele tal. Mas eu aceitei de pronto. Primeiro, ó, vamos lá. Vamos lavar roupa suja ao vivo. Vamos lavar roupa suja ao vivo. Essa semana eu não opinei sobre o tema. Eu fiquei sabendo do tema na hora que publicou a arte. Então você já não pode falar nada. Na semana passada, eu te perguntei qual era o tema, aí você falou um tema, aí eu falei, mas Carol, aí eu puxei a lista de temas que você tinha apresentado antes, não eu. Eu falei, mas Carol, não era esses que a gente ia trabalhar? Então, você não presta, Rafael. Ele é daquela teoria que a gente faz o ex-adverso acreditar que a gente que deu a ideia. Ele é sempre assim, né? Carol, o que você acha? Não sei. Aí eu falo, bom, Carol, já que você decidiu, é sempre assim. Mas agora, mas olha, então adorei o tema testemunhas nas audiências por videoconferência. Tá bem. Eu que pensei esse tema, então. Eu. Tá, você. E você já fica responsável por definir o convidado e convidar. Tá bom. E outra coisa, aí ele fala assim, a gente falou do Danilo um tempão, né? Aí vem ele ontem. E aí, o Danilo aceitou? Tipo assim. Mas eu entendi que você ia chamar o Danilo. Ó, tem 160 pessoas ouvindo e assistindo a gente lavar roupa suja, tá certo? Você me colocar no meu lugar, então vambora daqui. Beijo. Ó, bom final de semana, querido. Tudo de bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.